Antes a gente falava de saúde mental como algo mais aberto, né? Aquela pessoa que buscava terapia, às vezes não estava muito legal. Com a nova lei, a gente tem que pensar nesse mapeamento dos riscos psicossociais. Então, a gente vai ter que ali entender o que está acontecendo dentro daquela empresa. Por isso, a importância, né, de entender um pouco mais sobre gestão, sobre pessoas, sobre negócio, para poder levar isso para a empresa, né? A gente vai ter que aplicar algumas pesquisas, entender como é que esses funcionários estão dentro da empresa, avaliando sobre assédio, sobre estresse, sobre ansiedade, sobre depressão. Não é fazer o atendimento em si, ali naquele primeiro momento, tá? Mas o mapeamento desses riscos psicossociais realmente é para evitar algumas situações, porque hoje, infelizmente, no Brasil e no mundo, a gente tem, né, um índice muito alto de afastamento por causa da saúde mental, que as pessoas não veem isso como um preventivo, mas sim quando acontece o pior, né? Um quadro de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, uma depressão mais profunda, uma situação de burnout, ó, porque agora está sempre intensificando mais. Então, antes disso acontecer, as empresas serão obrigatórias, né? Vai ter uma obrigatoriedade com essa nova lei de mapear esses riscos. E aí não é só mapear, é entrar em ação para que isso seja mudado ao longo de toda a trajetória da empresa. Então, os riscos psicossociais ali, não é só assim, meu líder não falou isso, não está muito legal, não. É ter uma avaliação concreta, né? Que a gente faça realmente relatórios, anamnese, ter uma funcionalidade com tudo isso, falar, tá, eu tenho todo esse problema, o que eu faço com tudo isso? Então, a partir de agora, né, a partir de maio, é obrigatório ter. Então, não adianta só eu falar assim, teve um afastamento, a minha rotatividade, o meu absenteísmo está alto. Tá, o que você está fazendo? Como é que você mapeou isso? Quem é o profissional que está assinando isso? Então, aí é quando entra realmente, né? É o que eu falo, ter profissionais de confiança, né? Eu não vou colocar o meu CRP ali só para falar que está tudo lindo, maravilhoso. Então, quem me conhece já sabe, né? Eu não negocio ética, confiança e respeito nas empresas, porque daí quando a gente faz esse mapeamento, Renato, vai ser muito importante quais as ações. Se for um caso mais aprofundado, como é que a gente vai ajudar? Se for um caso de assédio, como é que a gente vai ter a questão da cultura, de compliance, entra mais outras ferramentas que vai ser importantíssimo a empresa ter isso, senão é multa. Não tenho, é multa. E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, essa multa não é tão levinha assim não, tá? Fabi, eu queria te pedir, olha, eu vou fazer quase que, digamos assim, o advogado do outro lado, porque assim, do empresário, digamos assim, porque entre todas as obrigatoriedades, a gente tem que ser honesto. Muitas empresas não cumprem nem o que já existia, sabe? E agora entra algumas novas, que eu concordo, para mim fazem muito sentido, mas até olhando assim, pesquisando um pouco sobre esse mapeamento, eu fico me perguntando, o grande empreendedor, o grande empresário, talvez até já tenha uma estrutura ali, tomara, né? Torço para que. Mas como mapear isso, sabe? Me parece uma fase desafiadora, porque assim, eu não sei se eu vou estar falando uma besteira, tá, Fabi? Aos olhos leigos, qualquer desses itens parece tão subjetivos, sabe? Porque assim, uma coisa, eu não sei, tô dando um exemplo, uma cadeira quebrada, a pessoa caiu, é objetivo, sabe? Mas a saúde mental, eu percebo que as pessoas enxergam tão subjetivamente. Como é que você recomenda os empresários nessa etapa ali de mapear de forma adequada para depois não sei, compartilhar algo errado com a sua equipe, sabe? E até também não ir contra as diretrizes. Por isso, Renato, que é tão importante ter um profissional de confiança. Então, eu não aconselho ser qualquer pessoa, porque, infelizmente, o que acontece? Eu estou vendo muito isso acontecer, que pessoas leigas no assunto falam assim, não, a gente vai lá e mapeia como é a segurança do trabalho. Aí, quem pode fazer a parte de segurança do trabalho? É um engenheiro de segurança do trabalho.
Então, existe um órgão ali que está regulamentado na parte ergonômica, que nem você falou, da cadeira quebrada, de, às vezes um risco de acidente, de algo realmente que é mais concreto. E como que eu, como empresário, como gestor, né, vou pensar nisso, uma questão de saúde mental, eu vou colocar qualquer pessoa para avaliar? Será que é isso que você quer para a sua empresa? Por isso que quando a gente fala desse... Tá dando eco. Deu para você eco aí? Não, tá tudo bem? Não, te escuto bem, Fabi. Então, o que acontece? Quando a gente pensa ali nessa questão do mapeamento de riscos, aí é quando eu estou fazendo a implantação numa empresa. Não vai ser agora, não está esperando maio. Faz 6 meses, 6 para 7 meses que eu já estou nessa empresa. Então, é uma avaliação dos funcionários, são conversas mais profundas como psicóloga, e não como, uma pessoa vai lá e pergunta o que quer, tá? Você pergunta o que quer, o que você vai fazer com tudo aquilo? Então, nos casos quando eu já peguei agora, né, estou pegando alguns projetos para mapear isso, é um trabalho, eu brinco de formiguinha inicial, porque eu vou ter que conversar com todos, entender qual é o momento dele, o que ele já passou e que está passando, quanto tempo ele está naquela empresa, como é que é o relacionamento dele com a liderança, como é que a liderança se posiciona ou é treinada para ter empatia, para ter respeito, para ter cuidado. E eu sei que aí, né, você deve estar pensando assim, meu Deus, mas nem treinamento com os líderes tinha antes. Aí você vê a importância como, né, um empresário, ele tem que pensar em todos esses riscos, porque provavelmente ele está perdendo muito dinheiro. Porque se a gente não tem isso mapeado dentro da empresa, eu não sei para onde eu estou indo com os meus colaboradores, com os meus funcionários. Cada um faz o que quer. E aí, quando a gente pensa na questão da saúde mental, ela é subjetiva porque cada um tem o seu momento. Mas se a gente não tem isso documentado, porque não vai ser um relatório aprofundado que vai expor a pessoa, nem pode, porque é muito individual, e aí tem a questão do sigilo, né, psicológico, do sigilo médico, porque dependendo do médico do trabalho, vai estar trabalhando ali, né, naquelas situações, porque antes, o que acontecia? Era só o médico do trabalho, mas eram para situações do trabalho. Um afastamento por causa da questão ergonômica. Ele pode ter um afastamento, né, por uma doença ocupacional, que ele adquiriu no trabalho. Mas e na questão psicológica? Será que também, às vezes, ele não está adquirindo no trabalho? Por um assédio moral do chefe, por uma questão realmente da liderança, que às vezes é uma liderança tóxica, é uma liderança difícil, é uma liderança impositiva. Então, olha a importância disso, porque aí a gente está falando de mapear todos. Mas Fabi, se ele não quiser? Aí vem os riscos da empresa de falar assim, olha, eu não vou fazer com essa pessoa. Só que daí ela está assinando um documento de que ela é responsável, que